Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. Mais um dia chegando e hoje sexta-feira abençoada. Eu estou chegando com o nosso culto para nós fazermos o resumo, da mensagem nossa da semana. E eu pergunto, você tem assimilado, você está gostando de fazermos o resumo na quarta, na sexta e aí o culto aos domingos? Depois eu gostaria que você, como dizem o pessoal do YouTube, deixa nos comentários, Deixa nos comentários aí depois para nós sabermos. Na verdade, esta mensagem que eu faço às quartas e às sextas e aos domingos aqui no YouTube, o objetivo é alcançar a você que diz: Pastor José Maria, eu sou membro da Igreja Identidade de Cristo, porém eu assisto aqui da minha casa. Nós estamos trabalhando para depois fazer ao vivo, mas como às vezes ao vivo nós acabamos perdendo na qualidade do áudio, eu preferi sentar aqui e gravar. Fazer, acho que fica melhor, fica mais resumido, que aí nós temos um áudio com qualidade, nós temos uma qualidade de imagem, também. E isso ajuda para que você receba aí na sua casa a bênção de Deus. Hoje eu quero resumir aqui, gente, falando sobre o cancelamento das maldições. O cancelamento das maldições. Anote aí nas suas anotações. Coloca assim: cancelamento das maldições hereditárias. Quantos de vocês já ouviram falar sobre maldição hereditária? Todos, né? O que é a maldição hereditária mesmo, pastor José Maria? É aquele mal que vai passando de pai para filho. No passado, a maldição hereditária, ela estava presente na vida dos filhos de Israel por uma ordem que Deus havia dado. Deus disse que os pais poderiam errar. Poderia assim, se vocês errarem e vocês não pagarem, os filhos de vocês irão pagar. O profeta Jeremias, nas suas lamentações, ele disse o seguinte: nossos pais pecaram. Lamentações, capítulo 5, versículo 7. Jeremias disse: nossos pais pecaram e já não existem. Nós levamos as suas maldades. Jeremias estava dizendo: nossos pais pecaram e nós estamos agora carregando o que eles fizeram. Porque era assim que a palavra de Deus dizia. No livro de Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 5, diz a palavra do Senhor, dizendo assim para nós: eu sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então esta era a lei de Deus dada para Moisés. Deus disse: também faço misericórdia a milhares dos que amam e guardam a minha palavra. Mas se errar e você não pagar, os filhos irão pagar pelos seus pecados. Isso vigorou durante muito tempo na vida dos filhos de Israel. E infelizmente na vida de muitas pessoas hoje em dia na igreja ainda tem essa sensação. Quando a pessoa está enfrentando um problema, ela pensa: será que é alguma coisa que os meus antepassados praticaram? Isso é chamado de karma, chamado de cruz, é chamado de maldição hereditária. Porém, já no passado, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 24, quando então Moisés, antes de morrer, Deus o chama para fazer a repetição das leis, ou seja, para fazer uma atualização, uma reforma nas leis. E já nessa reforma que Deus chamou Moisés, antes de Moisés morrer, talvez esse versículo 16, ninguém nunca lhe mostrou, e esse versículo 16 de Deuteronômio 24 diz assim, os pais não morrerão pelo pecado dos filhos. Ou desculpa, é isso mesmo, os pais
não morrerão pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu próprio pecado. Aqui o Senhor Deus já havia mudado a legislação, só que muitas pessoas continuam sem entender, achando que elas têm que pagar pelo erro de um antepassado. Não é o seu caso, às vezes. O inimigo pega um acontecimento da família e diz assim: olha, tá vendo? Você está pagando por isso por causa dos seus antepassados. É Deus colocando o problema deles em você. Lembro de uma senhora que disse assim uma vez: pastor, eu acho que eu nasci para pagar o pecado dos meus familiares. Há muitas pessoas que pensam que elas estão pagando. Acho que eu estou pagando, pastor José Maria, pelo que eles fizeram, porque só pode. Porque nada na minha vida dá certo, pastora. Será que você está plantando certo para colher o certo? Será que você está plantando de forma correta para colher o correto? Porque a lei aqui foi alterada. Deus disse: os filhos não morrerão pelos pais, e nem os pais morrerão pelos filhos. O pecado de cada um, tá? Diz aqui, cada qual morrerá pelo seu próprio pecado. No livro de Ezequiel, capítulo de número 18, o próprio Deus, novamente, falando por intermédio do profeta Ezequiel, Deus disse assim: a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Diz a Bíblia: o filho não levará a maldade dos pais, nem os pais a maldade dos filhos. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio ficará sobre ele, diz o Senhor. Versículo 4, o Senhor Deus ainda aqui, Ezequiel: eis que todas as almas são minhas, diz o Senhor. Todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, a alma do Filho também é minha, diz o Senhor. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, Deus está mudando aqui a lei da maldição hereditária. Talvez você que já temeu muitas maldições hereditárias, talvez você que está sofrendo, parece que o inimigo está fazendo você acreditar que você é uma pessoa amaldiçoada. Eu venho nesta hora dizer que você não é uma pessoa amaldiçoada. A única coisa que faltava a você era entendimento do que Cristo Jesus fez por você na cruz do Calvário. Exatamente. Vamos lá? O que faltava para você era o entendimento do que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário. A alteração dessas leis aqui foram todas em virtude do nascimento do próprio Senhor Jesus. Já era Deus preparando para nos fazer livre, para fazer você livre. Há muitas pessoas que temem as maldições, porque imagina, se eu chego para você lendo apenas Lamentações 5:7, que diz: nossos pais pecaram e nós levamos a sua culpa. Se eu chegar para a senhora na sua casa aí em Manaus, se eu chegar na sua casa agora e falar assim: senhora, você sabe por que a senhora está sofrendo? Aqui eu vou te mostrar na Bíblia. A senhora está sofrendo porque seus pais pecaram, seus avós pecaram, seus bisavós pecaram e você está levando a culpa deles. É isso, por isso que você está sofrendo. Se eu chegar e te mostrar essa palavra, sem te mostrar o cancelamento dessas palavras de maldição, como eu estou lhe mostrando, você vai acreditar que você está amaldiçoado mesmo. Só que eu venho hoje dizer que você não está amaldiçoado. A menos que você acredite que você está. A menos que você assuma que você está amaldiçoado. Porque o problema de algumas pessoas, meus amigos, é que elas acreditam que elas estão amaldiçoadas. Elas acham: não, pastor, mas tem uma maldição na minha vida. Pastor, não. Tem um demônio na minha vida, tem uma maldição na minha vida. Gálatas 3,13, filho. Vamos ler. Diz assim, ó. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele maldição por nós. Porque está escrito: maldito será todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo nos resgatou, ainda que tivesse algum resquício, ainda que tivesse alguma sobra
de maldição da lei que pudesse estar sobre o ser humano. Com o advento da morte e da ressurreição de Cristo, ele nos resgatou dessa maldição, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Esta é a grande realidade. Esta é a palavra do Senhor para você nesta hora. Eu quero que você assuma a sua liberdade em Cristo. Pastor, e esses problemas que eu estou enfrentando? E essas dificuldades que eu tenho na minha vida, pastor? Problema financeiro, problema no casamento, problema na minha vida sentimental, tantos problemas que eu tenho. Bem, aí nós precisamos trabalhar o seguinte: pensamento gera sentimento, que gera ação e gera resultado. Os problemas que você está enfrentando são resultados de pelo menos 3 fatores: pensamentos, sentimento, ação e resultado. Então nós precisamos mexer aonde? Se o resultado não está bom, eu preciso mexer na ação. E se a ação não mudar, eu preciso mudar o sentimento. E se o sentimento não mudar, eu preciso mudar o pensamento. Quem não muda o pensamento não consegue mudar o sentimento, o resultado. O sentimento, a ação e o resultado. Porque tudo começa com o pensamento. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim: não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu estarei aqui todas as quartas, todas as sextas-feiras e todos os domingos, pontualmente às 10 horas. Peço desculpas que no domingo acabou atrasando um pouco, a internet acabou segurando o upload do vídeo, então saiu um pouquinho mais tarde. Mas nós vamos cuidar para não acontecer, tá bom? Todos os dias, toda quarta, sexta e domingo, 10 horas em ponto, você tem um encontro aqui conosco, porque você é membro da Igreja Identidade de Cristo ou um simpatizante da Igreja Identidade de Cristo, tá bom? Vamos orar agora. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai Celestial, em nome de Jesus eu te agradeço pela vida deste homem, desta mulher, pela vida dessas pessoas que estão comigo agora, clamando, orando, pedindo, dizendo: Deus, sobre mim coloca o teu poder, sobre nós coloca a força do teu Espírito, o Espírito da vida, o Espírito da alegria, o Espírito da paz. Ó, querido Jesus, abençoa este homem, abençoa esta mulher também. Abençoe o copo com água, abençoe as nossas vidas. E nós, participando do copo com água, nós participaremos da tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba do seu copo com água agora, por favor. Graças a Deus. Bem, eu vou terminar, porque o tempo é rápido, né? Agora, domingo, gente, eu venho, e aí quando eu vier domingo, eu vou trazer o pão e a água para nós orarmos juntos, tá? Gostaria que você preparasse um pedacinho de pão, preparasse também aí um pedacinho de pão, né? Para nós orarmos juntos, ok? Vamos clamar ao nosso Santíssimo Deus pelo fortalecimento da vida de todos vocês. Então, olha só, vamos repetir? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele maldição em nosso lugar. Diga: eu estou livre, em nome de Jesus. Agora, pastor, o que eu faço? Bom, é ação, mas eu preciso mudar o pensamento. Começa a pensar coisas boas. Começa a pensar que Cristo está ao seu lado. Começa a pensar que maior é o que está em você. Faça como Deus falou com Josué. Medite, medite, Josué, dia e noite. Fica pensando nessa minha palavra. Fica pensando na minha bondade, Davi. Fica exaltando a minha bondade para que você seja alcançado pela generosidade, pela graça e pelo poder de nosso Deus. Eu fico por aqui. Que Deus te abençoe. Se você gostou e acha que outras pessoas também deveriam assistir ou entender essa mensagem, por gentileza, compartilhe com elas. Deus abençoe. É só você copiar, compartilhar, copia o link, cola nos grupos do WhatsApp
e manda para todo mundo no nome de Jesus. Um grande abraço e até domingo, se Deus quiser.